Olá, pessoal. Hoje, 10º episódio do nosso podcast Esporte Saúde Total. O que houve, Léo? Tá tirando fone? Depois de 10 episódios, eu já sei que você vai gritar logo na abertura, né? 10º episódio, ninguém menos do que um convidado nota 10 para estar aqui conosco, batendo um papo forte, um papo fera aqui. O que você acha aí do nosso episódio de hoje, Léo? Vou te falar que esse profissional que tá aqui hoje, sempre escutei falar dele. Infelizmente, eu nunca tive o prazer de estar conversando com ele. E, nada melhor do que estar conversando um pouquinho da história da fisioterapia e tudo mais, com um grande nome da fisioterapia, né? Entre outros assuntos, a história dele se mistura com a história da faculdade Price, que é a faculdade que eu me formei. Ele foi meu professor, uma das faculdades mais tradicionais do Rio de Janeiro. E, entre outros assuntos, ele vai falar sobre terapias regenerativas. Eu pergunto a você, artrose, podemos reverter o processo da artrose? Podemos reverter a cartilagem, o processo degenerativo da cartilagem articular? Sim ou não? Assista até o final. Então vamos receber aqui conosco o nosso querido professor César Madureira. Valeu, mestre. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra imensa. Você que é uma referência para mim, porque me ensinou muito, foi meu professor. E estamos aí, né, nessa batalha aqui de hoje, nesse podcast. Ótimo. Primeira coisa, eu quero agradecer a vocês o convite. Dizer que qualquer ação que venha contribuir para a relação da saúde, para a relação da fisioterapia em si, é uma relação que a gente está sempre apoiando, né? Então, primeiro eu queria agradecer o convite especial de você, Hélio. Muito obrigado. Logicamente, de maneira indireta, do Leonardo também, mas é um prazer estar aqui. Dentro daquilo que a gente possa conversar e contribuir de alguma forma, eu estou à disposição de vocês para responder, comentar, falar, aquilo que vocês quiserem, eu estou bem à vontade. Que legal. A gente queria ouvir um pouco de história, que eu acho que tem bastante aí. Começo por que história minha ou a relação da... Como é que foi que você entrou na fisioterapia? Ou como a fisioterapia entrou em você. Como a fisioterapia te escolheu, né? Educação física também já foi um... Na verdade, a minha primeira formação é atividade física, né? Entrei na UFRJ em 1979, segundo período. Naquela época, o vestibular era o vestibular que você fazia um vestibular unificado. Você tinha a primeira opção e segunda opção. A minha primeira opção foi educação física, a segunda opção era reabilitação. Não se falava nem em fisioterapia ainda. Mas aí eu fui cursar educação... Fisioterapia é um termo mais amplo. Mas e a reabilitação, na verdade, hoje a gente encara como um processo, né? Um processo que abrange várias... multidisciplinares. Já estou gostando da entrevista. E aí eu primeiro fui embora para a educação física, fiquei na educação física há 10 anos, fui dono de 2 academias, tive uma passagem pelo militarismo com educação física também, eu fui quadro complementar de marinha, e depois me despertou algo para mim, eu tinha uma academia próxima à Price, e aquilo de pegar alunos e pegar informações em relação à faculdade, eu acabei indo fazer vestibular e fui cursar 10 anos depois a fisioterapia. E você está falando 89? A fisioterapia foi em 92. Era muito diferente a fisioterapia hoje, né? A gente pode dizer que é claro que a metodologia evoluiu, entraram novas metodologias, novos aparelhos, a própria concepção da fisioterapia, ela modificou muito, né? Hoje a gente talvez a gente não tenha a profissão ainda dentro do patamar que a gente queria, mas em termos comparativos com há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu posso dizer que a gente deu um salto em cima disso. E eu não tenho medo de errar, é uma coisa que eu comento até dentro de sala de aula, que os próximos anos a gente vai ter uma evolução muito grande em cima disso. E, felizmente ou infelizmente, quem está vindo por aí em termos acadêmicos e novos profissionais tem que estar preparados para essas novas metodologias, esses novos enfoques. Eu costumo falar para os meus alunos, né, que a fisioterapia é dinâmica. Claro. Há 20 anos atrás, ou um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu me formei, a gente era feito para pegar o paciente e tratar o paciente. Hoje, dentro da fisioterapia, a gente tem diversos ramos, áreas que abriram, tanto na parte de avaliação,
Na época estava se discutindo a biomecânica, hoje temos a biomecânica, temos o fisioterapeuta trabalhando com ultrassom diagnóstico, para não confundir com ultrassom terapêutico. Você tem a termografia, a gente tem toda a área de diagnóstico, cinese funcional, que não tinha todos os recursos. A gente tem modalidades dentro da fisioterapia que mudaram. Antigamente a gente não podia falar em medicamentos, hoje a gente já coloca o fisioterapeuta usando alguma prescrição de medicamentos. Me desculpe, falar em medicamentos, vão até brigar comigo, que na verdade a gente vai estar usando alguns fármacos para tratar o paciente. Então a fisioterapia é dinâmica e o profissional cada vez mais tem que se qualificar. O ensino hoje não deve ser o mesmo que era lá atrás. Ele é muito mais qualificado. E você acha que na formação do fisioterapeuta ele está se qualificando? Você vê que as faculdades estão qualificando melhor os profissionais? Olha só, primeiro uma relação que a gente tem de simples constatação, né? A relação da educação em termos gerais no Brasil é uma coisa que vem caindo, e vem caindo gradativamente, né? Então, na verdade, hoje a gente recebe um aluno que é diferente desse aluno de 20 anos atrás. Apesar da gente ter novas metodologias, a fisioterapia ter evoluído muito, mas a formação deles de base, ela é muito ruim, ela é muito fraca, de uma maneira geral. E aí eu estou dizendo não só em relação à fisioterapia, não, eu estou dizendo em relação a qualquer curso, quando a gente fala de qualquer profissão. Então, a gente tem que ter muito mais trabalho para tentar resgatar esses alunos e fazer com que eles, na verdade, recebam um incentivo pela necessidade que eles vão ter, não só de ter o conteúdo da formação, mas também evoluir no sentido geral. Hoje não cabe mais, dentro de um trabalho fisioterapêutico, que a gente está encarando uma lesão por uma lesão. A lesão, ela é de um todo como um paciente, né? Então, o nosso enfoque é um enfoque realmente bem generalista em cima disso, mas tendo a certeza que existe a necessidade da gente acompanhar essa evolução. Quando você falou dos fármacos, né, a gente tem agora o Acórdão 735 de 2024, que possibilita, e é uma discussão, e às vezes eu fico espantado, eu faço parte de alguns grupos, né, e a gente vê o próprio colega que não contribui com essa possibilidade de... Entendam bem, o Acórdão ele não é obrigatório. Você vai fazer se você quiser. Para isso, você vai ter que, logicamente, voltar ao banco acadêmico, se qualificar para poder estar utilizando isso. A relação, em termos legais, na realidade, a responsabilidade é sua. Mas como a gente tem outras possibilidades, né? E aí, só para fechar essa ideia, ninguém sai da faculdade, por exemplo, fazendo RPG. Ninguém sai da faculdade fazendo acupuntura. Existe a necessidade de estudos adicionais. E assim vai ser com a relação também dos fármacos, com certeza. Eu acho que esse seu discurso tem muito a ver com a maneira que eu penso, né? Então, eu sou da área de cardio, trabalho com cardio desde sempre, levando essa bandeira. Eu acho que o fisioterapeuta, assim como a resolução do nosso CREFITA 454, ela autoriza o fisioterapeuta fazer testes funcionais. E dentro deles está o ergométrico, o ergospirométrico. E aí, no congresso agora, tem um mês atrás, eu tava lá e falou, cara, mas o fisioterapeuta não sabe ver eletro. Eu falei, peraí. Você tá sendo generalista. Claro. Não são todos fisioterapeutas que não sabem ver eletro. Eu sei que são poucos, mas são poucos que trabalham com cardio. A gente tem que qualificar ele para saber ver eletro, para fazer um exame funcional de maneira segura. E não vai ser na faculdade que ele vai aprender. Ele vai aprender depois na especialização que ele vai estar fazendo. E outra coisa, se você é um fisioterapeuta e resolve fazer um teste ergométrico ou ergospirométrico sem capacidade, você está cometendo um delito ético e cível. Você vai responder pelos dois. Então, o profissional que vai usar o fármaco lá, você fez curso para se especializar para isso? Porque se você usar, você vai responder. Se der problema, você vai responder ético, no conselho, e vai responder criminalmente também. Então, o fisioterapeuta ou profissional de saúde, ele tem que ter consciência disso. Não é porque eu posso
que eu posso fazer de qualquer jeito. Claro. É isso aí, né? Porque não é porque a gente tem essa possibilidade que você vai fazendo sem nenhum tipo de critério. Professor, como é que foi a sua entrada na docência? O que te motivou? Como é que foi aí essa história? Eu, na verdade, eu não sei se eu sou um fisioterapeuta professor ou um professor fisioterapeuta. Até hoje, depois de 24 anos dentro da docência da fisioterapia e 40 anos dentro da atividade física, né? Eu, na verdade, não consigo diferenciar muito. Mas quando eu fui para a fisioterapia, eu comecei a fazer, né? Na verdade, a gente entra já fazendo aproveitamento de estudo por causa da atividade física, por causa da educação física. Então, eu ficava pulando de período em período. E nessa época, eu conheci um professor que até hoje é meu amigo e meu irmão, o professor Luiz Cláudio Ferreira Pinto. Posso dizer que é como se fosse um mentor para mim, né? E na época, aconteceu um episódio dentro da faculdade, né? O episódio aconteceu que dois professores tiveram que se ausentar. Um deles foi o Luiz, que passou por uma cirurgia muito séria de coluna. O outro foi o professor Marcos, que sofreu um atentado. Ele fazia parte do sindicato da Petrobras e sofreu um atentado. Tomou 2 tiros, foi 2 PAFs e os dois tiveram que se ausentar. E aí eu formei num período e no período seguinte tinha vaga para 2 professores. E aí o Luiz banca a minha ida para a Frais. Falou assim, a única pessoa que eu indico é o César. Na época, mas o César não tem experiência, ele não tem experiência na fisioterapia, mas ele é professor, já tem 20 anos. Então, para mim, na verdade, eu entrei na Frais com 4 disciplinas, 5 disciplinas por uma ação temporária. Eu sabia que eles iriam voltar como voltaram. E aí eu fiquei mais um período, me ausentei da faculdade 1 ano, e 1 ano logo depois que eu fiquei ausente, houve a possibilidade de eu retornar, e aí eu fui embora dentro da Frais. Como professor. Quais são as disciplinas que você lecionou lá? Hoje eu dou cinesiologia, cinesioterapia e geriatria e gerontologia. Os 3 disciplinas. E a hidro também? Não dou mais. Esqueci, fundamentos de fisioterapia, porque eu faço questão de pegar os alunos do primeiro período para já começar a puxar pela responsabilidade deles. A gente estava comentando agora há pouco sobre o ensino de hoje e o ensino de anos atrás, de décadas atrás. Como a gente poderia sanar essas lacunas que nós temos hoje? Como é que a gente poderia consertar e evoluir esse aprendizado dos nossos alunos? Eu costumo dizer o seguinte, que na verdade essa responsabilidade também é nossa, né? Nós temos responsabilidade em cima desse resgate. Mas na verdade a gente tem que dar o estímulo para que esse aluno entenda que sem o estudo adicional ele não vai conseguir chegar. Aí você estava falando da docência, por que ela me desperta muito? Porque existe a necessidade de estar sempre reciclando, sempre indo atrás, novos estudos, novos aperfeiçoamentos, porque hoje em dia é muito fácil, cara, porque você está falando uma coisa, um aluno pega um telefone aqui, digita, em 1 segundo ele tem a mesma informação que você está prestando. E se você não estiver atualizado e com a informação correta, ele é o primeiro a olhar e falar assim, porra, esse cara não está... Ele está sentado lá, já está olhando no Google, entendeu? Né? Então, a gente tem essa necessidade realmente. Agora, é muito mais fácil hoje em dia. Na minha época, a gente tinha que ir para dentro de uma biblioteca, pegar livro emprestado, xerocar. Hoje em dia, tudo bem, a gente sabe que a internet tem muito lixo, né? Mas, na verdade, quando você faz uma pesquisa em cima disso, você sabe quem é que está dizendo aquilo, se aquela pessoa merece credibilidade e pode confiar naquela informação que você está recebendo. Eu acho que essa coisa da internet, ela tá aí para a gente usar o tempo todo. Certeza. A gente tem que saber filtrar. O profissional que está lá na sala de aula, ele te dá o básico. Agora, se você quiser ser um profissional de ponta, você que tem que correr atrás. Eu digo para todo mundo, a faculdade só te dá o direito de você estudar mais sobre aquele assunto. Ele vai te dar a base e vai falar, agora você pode estudar mais. Mas você achar que vai sair generalista da faculdade e vai poder ganhar dinheiro e fazer sua carreira somente com a faculdade, você está enganado. Você está enganado. E hoje em dia, a gente conversa muito sobre mentores. Você tem que ver qual é a área que você está, quem é a referência naquela área e tente correr atrás desse profissional. Quando eu fui para a área de terapia intensiva, eu comecei minha carreira com a parte desportiva. E aí eu cheguei na época, lá nos anos 2000, eu cheguei e falei, cara, quem é referência em esportiva? É Nilton Petroni Filé. Eu falei, vou ter que conhecer esse cara. Conheci esse cara, trabalhei com ele. Só que aí quando eu me formei,
no mesmo semestre, eu me formei, casei e meu filho nasceu. Aí eu falei, agora eu preciso trabalhar. E o meu sonho sempre foi trabalhar com cardio. Eu lembro quando inaugurou a R9, lá em 2002, eu tava lá dentro, foi a primeira turma de estagiário, e tinha uma área de cardio, só que não funcionava. Mas tinha uma área de cardio. Eu falei, cara, eu quero fazer cardio. Infelizmente, caí para estagiar na parte de neuro. Mas, paciência, estagiei na parte de neuro, mas eu queria cardio. Aí, quando eu me formei, meu filho nasceu, meu pai arrumou um emprego para mim no hospital, em terapia intensiva. Eu falei, cara, não sei nada de terapia intensiva, vou ter que correr atrás de aprender. Eu falei, quem é o cara bambambam da fisioterapia intensiva para eu aprender? É o Carlos Alberto Caetano Azeredo. Eu falei, vou ter que conhecer esse cara. Eu foquei, naquela época não tinha internet. Eu falei, eu vou conhecer esse cara. Fisicamente, eu consegui conhecer ele e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu falei, cara, é você correr atrás. Nem achar que vai cair no teu colo, que, não, vou te apadrinhar aqui. Não, não é assim. Você tem que correr atrás disso. E hoje com a internet é mais fácil. Você consegue mandar uma mensagem pro cara que tá nos Estados Unidos, que tá na Europa, que tá na Austrália, e você chegar e falar, quero conhecer um pouco mais do seu trabalho, não sei o que lá. Isso falta iniciativa dos acadêmicos. Eu acho que falta isso. Não tem uma pessoa que me mandou mensagem pelo Instagram, que eu recebo sempre, para conclusão de trabalho, no Brasil inteiro, me mandando para ajudar em alguma coisa. E, cara, eu nunca digo não. Eu não sei dizer não para um acadêmico. Professor César Madureira. Deixa eu só te interromper para fazer uma colocação em cima dele. À vontade. Você falou do Newton, né? A gente teve a oportunidade durante a pandemia de fazer algumas lives na Fryce. Então a gente resgatou alguns ex-alunos. Então acho que nós temos umas 10 ou 12 lives gravadas. Foi a história da Fryce, não foi? Isso. E aí tem uma que eu gravo com o Newton. O Newton é realmente uma referência em todos os sentidos. E aí eu só vou discordar de você numa coisa. Ele não é referência apenas dentro da área desportiva. Né? E eu sei que você está falando isso por eles ter a relação da parte esportiva. O Newton é referência em cima da fisioterapia. Eu não tenho dúvida que muitos profissionais que estão por aí hoje em dia estão dentro da fisioterapia por causa do Newton. E foi uma das pessoas que foi um dos primeiros a botar a cara para apanhar naquela relação de seleção, o dia da seleção meio que escondido, para poder tratar o Romário e tudo mais. Ele conta essa história e é uma história muito interessante, né? Eu posso falar que eu tenho ainda tenho uma relação com o Newton, entendeu? E o cara foi um cara que me ensinou a ser crítico da maneira que eu sou. Ele ensinou muito bem, né? Me ensinou na formação ali. Hoje ele é uma pessoa... Ele é fora da curva, né? O Newton é fora da curva. Sim. Ele é fora da curva. Sim. Em todos os sentidos. E uma pessoa de uma gentileza, de uma amabilidade em todos os sentidos. Quer dizer, ele hoje, e aí uma opinião particular minha, né? Ele foi um expoente, ele foi lá em cima e hoje em dia ele não faz questão de estar na mídia, no holofote. Eu não sei se por cansaço e pela própria relação de evolução da amadurecimento, né? ele tá no... Assim, pra quem não sabe, o filé, o Newton Petroni, tá na ativa, tá no Fluminense, tá fazendo trabalho bem feito lá no Fluminense, não é porque disputou a segunda divisão, mas porque ganhou a Libertadores, entendeu? O Newton Petroni tá lá. Eu posso falar também do Carlinhos. O Carlinhos foi um cara que elevou a fisioterapia no nível, a fisioterapia respiratória. Depois que o Carlinhos morreu, não mudou muita coisa. O Carlinhos era visionário e estava ali, assim como o Newton Petroni também, que atua e valorizando muito a fisioterapia, muito o trabalho do fisioterapeuta e muito trabalho manual, o trabalho de mente, de pensar, de entender raciocínios clínicos e não somente ficar superficialmente na patologia. A gente aprofundar, ir lá no fundo e tratar o paciente como um todo, porque a causa daquele problema nem sempre está tão aparente, né? A gente tem que estudar e ver que aquela causa vem lá de trás, né? O Newton Petroni ajudou esse meu raciocínio clínico. Com certeza. O Newton é fora da curva. Beleza? Professor, temos muitos acadêmicos e recém-formados
assistindo o nosso programa. E eu lembro de uma frase que você falou na época que eu era aluno, que eu era seu aluno: o Maracanã está cheio. Então, assim, como ajudar essa galera que está se formando, que não sabe em qual área atuar? Eu lembro que era muito dito também: você tem que saber por que você está fazendo fisioterapia, por que você está na faculdade de fisioterapia. Sabe responder isso para si próprio? Assim, para você ter um vislumbre do que você quer fazer e qual área você quer seguir e como se adequar melhor no mercado de trabalho. O que dizer para esses nossos alunos, esses nossos recém-formados, essa nossa galera aí que está chegando agora? Olha só, essa frase essa história aí do Maracanã, tem até também gravado no... Eu achei muito show uma apresentação que você fez, cara. Faço sempre. Maracanã lotado, mercado de trabalho, eu lembro dos slides até hoje. A gente tem uma gravação até na época do sindicato, que eu faço não me lembro nem o que era, mas a gente estava na Uniswan e aí eu fiz uma apresentação nesse sentido. Mas a relação do Maracanã é uma relação simples, né? Quer dizer, se a gente imaginar que o Maracanã cabia 120 mil pessoas, 130 mil pessoas, aí eu faço essa narrativa, né? Digo o seguinte: você chega no Maracanã faltando 5 minutos para começar o jogo. O Maracanã é um mercado de trabalho. E aí você olha para lá, olha para cá, porra, precisa sentar, eu quero sentar. Você é o profissional recém-formado, chegou lá no mercado de trabalho e está procurando lugar para sentar. E sai pedindo: posso sentar aqui, pode sentar ali e tal. Cara, dentro da tua realidade, não dá mais para pedir para sentar, e já faz algum tempo. Na verdade, tu tem que olhar um espaçozinho lá, né? Se encaixa lá, empurra para lá, empurra para cá, trata de colocar a tua parte glútea na arquibancada, né? Mas não basta só você sentar, você tem que ter capacidade para se manter ali. Se você não tiver capacidade e conhecimento científico, rapidamente você vai sair diferencial, que é o diferencial. Então vamos entregar um pouquinho a nossa idade, né? Se você for no Maracanã, cara, primeiro você tem que ir de geral, para depois ir pra arquibancada e depois você tá na cadeira e depois ir pra social. Ir lá pra cativa, né? Você não pode chegar e querer entrar de novo na cativa, porque senão você vai cair lá em cima. Ninguém vai te jogar da cativa, lá não vai nem vai pra geral, vai cair no poço. E literalmente, né, quando o Maracanã cabia uns 120, 130 mil pessoas, eu era um frequentador direto de jogos do Flamengo. Porra, tu chegava lá em cima, o Maracanã lotado, tu parava lá em cima da arquibancada, dava uma olhada, chegava alguém por trás e puf! E o cara vinha até uma hora que ele batia e ficava. Porra, e ficou, meu filho, não levanta dali não, se levantar vai ser... Era empurrado de novo. Então, literalmente, o indivíduo era jogado, né? Então você no mercado de trabalho é isso, e se qualificar. É o tempo todo se qualificando. O mundo tá mais rápido. Com certeza. O mundo, eu lembro... Porra, desculpa de novo falar toda hora o nome do Carlinhos, mas eu lembro na época que eu trabalhei com Carlinhos falou: cara, primeiro, conhecimento todo mundo vai ter. Então não adianta você esconder. Você esconde hoje, amanhã alguém vai ter o conhecimento. Seja você o cara que vai distribuir esse conhecimento. Você distribuindo esse conhecimento, você vai ter mais reconhecimento. E aí você vai se posicionar no mercado. Então, hoje em dia eu digo, cara, aprenda tudo. Estuda muito. Não pare de estudar. No outro dia eu peguei o carro aqui no Rio, fui até Petrópolis para pegar assinatura para a sociedade de um amigo lá de Petrópolis. Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular. Aí eu fui até Petrópolis. Quando cheguei em Petrópolis, ele tava na porta do hospital me esperando, eu abri. Aí ele falou: Léo, o que você tá escutando? Uma aula aqui. Caramba, Léo, nem vindo pra cá você parar de estudar. Cara, não dá pra parar de estudar não, cara. Com certeza. Não dá pra parar não. Áreas promissoras. Como é que a gente orienta essa galera assim? O que eles devem fazer? Pós-graduação? Qual é o conselho que você mais Eu costumo dizer o seguinte, né? Na verdade, como o Léo está falando, né, a importância de você ser um profissional generalista no primeiro momento, ela é fundamental. Né? Saber de tudo um pouco, né? E a necessidade de você estar se especializando, eu acho que você tem que segurar um pouquinho até você determinar realmente aquilo que você quer, aquilo que te interessa. Porra, é isso aqui que eu quero. Aquilo que te dá prazer, que te dá prazer. Tesão, cara. Tem tesão nisso. Não é só isso, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou para essa área aqui que isso aqui vai me dar dinheiro. Meu filho, se você não tiver uma identificação com aquilo ali, não adianta, porra. É aquela relação que você falou do indivíduo ter prazer naquilo que ele está fazendo. Se ele tiver prazer naquilo que ele está fazendo, com certeza a parte financeira ela vai aparecer. Né? E aí, o primeiro momento, eu costumo sempre fazer um diferencial. A gente escuta no banco acadêmico: professor, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você tem que fazer aquilo que você gosta. Mas no primeiro momento você tem que ser um profissional generalista.
E a partir do momento que você optar por uma área, é ir de conta o conhecimento, na tentativa de adquirir mais conhecimento dentro dessa ação. A gente falou de Maracanã, de mercado de trabalho, mas mesmo quando eu digo que o Maracanã está cheio, né, eu tenho estudos e levantamentos em cima disso, eu tenho até uma aula em cima disso, que eu consigo provar que mesmo em 2024 a gente tem falta de fisioterapeutas no mercado de trabalho. Cheio de gente igual, cheio de pessoas iguais. E não é só isso. Que não tem diferenciais também. Qual é o grande problema que nós temos também? A gente tem uma população, a gente tem um público-alvo, existe a necessidade do trabalho fisioterapêutico, a gente tem o profissional, mas nem sempre a gente consegue fazer esse indivíduo que tem a necessidade do trabalho fisioterapêutico realmente se tornar um usuário. E aí, a gente vai para uma relação política, porque não tem como você tratar dessas ações sem ser isso. Me diga como é que um chefe de família que ganha por um salário mínimo, 2 salários mínimos, e tem filho para criar, como é que ele vai fazer um tratamento fisioterapêutico ou como é que ele vai ter acesso à saúde de uma maneira geral? A não ser através do serviço público. Então, eu discuto muito isso, porque às vezes o fisioterapeuta só quer olhar para o umbigo dele, tá? Então, eu não tenho que mentir aqui, eu sou empresário, eu tenho a minha clínica, trabalho na área de cardio, mas eu procuro buscar formas de trazer o meu trabalho para a população em geral. Então, eu corro atrás de vereador para aprovação de lei no município, deputado estadual, deputado federal, eu vou correndo atrás. Ah, mas Léo, você tem contato? Eu tenho contato porque eu corri atrás. Eu corri atrás de conhecer essas pessoas, então nós conseguimos aprovação de uma lei no município do Rio de Janeiro de reabilitação cardíaca e de campanha de reabilitação cardíaca no município do Rio de Janeiro. Então já é uma aprovação, nós já estamos conseguindo levar isso para um deputado federal para aprovar a lei no estado todo. Tá? Na verdade, um deputado estadual para colocar essa lei no estado. E o fisioterapeuta tem que ele tem essa responsabilidade também. É o que você falou, nem todo mundo pode ir na tua clínica. E quando eu crio um programa desse para a população, cara, não vai concorrer com a minha clínica. O cara que paga para minha clínica, ele não acessa o público. É um público diferente. Ele não acessa o público. Então, mas o que eu consigo? Eu consigo divulgar o trabalho da reabilitação cardíaca, independente, vai encher minha clínica, porque as pessoas vão conhecer mais esse trabalho. E aí eu consigo resgatar a vida dessa população carente que está precisando. O fisioterapeuta tem participado da política. Com certeza. Todo profissional de saúde tem para participar da política. Para poder até gerar mais empregos. Porque se eu abro uma porta dessa, quantos profissionais vão estar empregados ali? Não só da fisioterapia, como da área de saúde. Claro. E aí você citou assim um fato, né? Poxa, eu tenho conhecimento, eu corro atrás de um vereador, corri atrás, eu tenho um deputado. E aí eu te pergunto, por que não um vereador fisioterapeuta? Por que não um deputado estadual fisioterapeuta que realmente tem um compromisso com a categoria e que a gente tem uma porta aberta, porque foi a categoria que botou ele lá. Pelo quantitativo de profissionais e de acadêmicos que nós temos no estado do Rio de Janeiro, a gente não faz um vereador, não. A gente faz 2, 3. A gente não faz um deputado estadual, a gente não faz apenas deputado federal. Agora, claro, isso passa por um trabalho de você dar o estímulo para que o indivíduo tenha uma consciência de pensar no nível realmente profissional, para o bem da carreira, para o bem da fisioterapia e, consequentemente, para a população que necessita disso. Agora, é uma coisa que não foi ainda conseguido, né? A gente fala assim, pô, tem um fisioterapeuta vereador? Não. Vamos ter, daqui a 4 anos vamos ter um. Vamos. Agora veio. Quer que eu diga o nome? Claro. Hélio Gomes. Hélio Gomes vai ser o nosso próximo vereador. Eu já tenho meu vereador. A gente já teve algumas tentativas, né? Já, não, tentativa. Agora nós vamos eleger o Hélio Gomes como vereador. A campanha está lançada, daqui a 4 anos. Não é referência a você, sério, mas eu costumo dizer sempre na época de eleição o seguinte, o pior fisioterapeuta ainda é o melhor candidato para fisioterapia. Peraí. Não estou fazendo referência a você. Não, mas o Hélio... Deu um nó aqui na minha cabeça agora. O Hélio é um cara muito bom pra estar representando a gente lá. Isso, cara. Eu não tô zoando. Eu vou colocar isso na tua cabeça. Daqui a 4 anos, nós vamos ter... Vai estar sendo eleito o primeiro fisioterapeuta vereador. Por que isso, cara? Hélio Gomes. Ele cisma com uma coisa, ele fica repetindo. Mas, cara, a política... Mas a gente joga pro universo. Cara. A gente joga pro universo. Eu vou repetir isso até você estar lá.
Quando você estiver lá, você vai falar, Léo, porra, você tinha razão. Deixa eu falar aqui. Muitas áreas já surgiram novas na fisioterapia, que no início eram promissoras e agora outras estão surgindo. E aí, aquele negócio. Surgiu uma área aqui, o pessoal corre lá, vai todo mundo correndo. Aí vem pra cá, todo mundo correndo. Quais são essas áreas que surgiram? Como você falou, fisioterapia era chamada reabilitação. Depois se tornou fisioterapia. E ela tá cada dia mais abrangente. A nossa categoria tá dando um show, né? Em legislação, em espaço, em valorização. Como é que você pode comentar isso pra gente dessas áreas que vão surgindo e vão ficando superlotadas? Primeiro, dentro de uma área crítica, a gente tem que ver e analisar o que está sendo colocado no momento, o que está surgindo. E a primeira coisa é evidência científica e comprovação daquilo que você está fazendo. E segundo, é o resultado. Quer dizer, quando você fala assim, uma metodologia conseguiu se fixar, porque ela apresentou resultados. Existem, todas as metodologias que apareceram, elas estão aí? Não, muitas apareceram sumiram. Por falta de divulgação, por falta de comprometimento daqueles profissionais que trabalhavam em determinada área. Mas, cara, a nossa profissão é tão abrangente, que ela permite ao acadêmico, permite ao profissional várias possibilidades, uma possibilidade ampla de trabalho. Tem tantas possibilidades que ele pode se negar até aí fazer alguma coisa que ele não quer. Eu não quero. Né? E eu vou citar um exemplo que você citou. Né? Poxa, eu trabalho com respiratório e tal. Eu nunca tive relação direta com a respiratória. Né? E aí eu brinco dentro de sala de aula o seguinte, eu falei, eu não sei se eu não gosto porque não sei ou não sei porque não gosto. Eu estou em dúvida até hoje. Lógico, faço ambulatorial, mas nunca me despertou, né, a relação da fisioterapia da respiratória. E eu acabei de falar ainda há pouco, eu estava mandando um recado aqui para um dos grandes ícones da fisioterapia intensivista, o professor Guilherme Alves, que é do Fundão. Conheço, trabalhei muito com ele. Trabalha comigo na Fraice. É oriundo da Fraice. Manda um beijão pra ele, quando tiver com ele. Fala, o Léo lá do Carlinhos. Ele deve estar assistindo, lá gente. Lá da Advance. Fala ali pra ele ali. Aí, Guilherme Alves, um abraço, hein? Lembra de mim lá da Advance, lá com a Cecília. Figura. Deu aula na pós, junto comigo. Joe. Tá com a gente, trabalhou comigo na Castelo e tá na Fraice, já eu trouxe pra Fraice há alguns anos já. O Joe tá com a gente de novo, o episódio passado foi o Titi que tava nos assistindo aí. Joe, seja bem-vindo novamente ao nosso episódio. Solta, por favor, a imagem aí da Faculdade Fraice. Vamos falar um pouco da Fraice, podemos? Claro. A imagem da Fraice aí. Olha lá, o evento, isso aí é no auditório, né, professor? Esse é o auditório maior, né? Eu lembro desse auditório aí. Você conhece bem essa história de como a Fraice nasceu, como ela surgiu? Conheço. Como é que foi isso? E eu fui uma das grandes batalhas minha na época, né? O Dr. Liborne não estava ainda vivo. Era uma clínica, né? Não. A história da Fraice começa o seguinte, se a gente tiver tempo eu conto de uma maneira bem rápida, né? A Fraice começa da seguinte maneira, o Dr. Liborne era advogado, né? Ele não era desembargador ainda, ele era apenas advogado, e ele na rua foi parado por uma mãe que estava com uma criança no colo e virou para ele e falou assim, será que o senhor poderia a possibilidade de me dar um dinheiro a me ajudar numa passagem que eu vou levar meu filho para ser tratado? Aí ele falou assim, mas seu filho tem o quê? Ele falou assim, meu filho é excepcional, isso na época, né? Ela tá indo para onde? Eu tô indo para BBR. Isso, aí ele começou a se indagar naquilo e tal, e aí comprou a ideia de fazer, a ICE vem primeiro, né? A clínica vem primeiro. Associação de Solidariedade a criança, naquela época excepcional que a gente não usa o termo mais. Que usava era excepcional. E aí ele consegue, junto com um grupo de amigos, consegue o terreno, que é parte da Fraice ainda hoje, e aí consegue configurar a Fraice. E aí qual era o problema? Ele tinha o espaço, ele tinha as pessoas para irem com necessidade de tratamento, mas não tinha profissionais. Aí ele viu que não tinham profissionais. Aí ele vem e faz a faculdade na tentativa de fazer o quê? Formar profissionais para que eles pudessem fazer essa assistência. Porque até a dificuldade de profissionais nessa época, né, tinha uma carência. A Fraice surge com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. E não tinham profissionais. Os profissionais vinham de outro estado? Não, eles vinham. Inicialmente eram alguns profissionais formados na BBR, e aí você citou das primeiras turmas da Fraice, que foi o Guimarães, né?
E aí, as primeiras turmas, o nego já pegava e já colocava para dar aula, e aí aquilo foi crescendo. Na verdade, era um complexo, né, que era a AICE, que é a clínica que até então era mantenedora, a FRAIS e o SEI, que era um centro de educação profissionalizante em Caxias. Era todo o complexo. E teve também esqueci o nome, como é que fala? Que eles ficam internados lá. Alguns internos, eles ainda estão vivos. A história é uma história interessante. Hoje em dia, talvez existam 5 ou 6 vivos. Todos eles apresentam quase que a mesma idade. Alterações motoras, alterações mentais também. Como é que foi a história desses internos? A história desses internos foi o seguinte: o Dr. Liborne recebe um convite, né, para ele se dirigir a Quintino, num local onde existiam crianças. E aí a FRAIS já existia, a AICE já existia. E aí ele falou assim: pô, estou recebendo um convite de um apoio a umas pessoas que lidam com crianças com alterações. E aí o grupo dele, isso narrado por ele, né? O grupo dele: tá doido, cara, a gente não está conseguindo sobreviver, como é que a gente vai trazer gente para cá? Ele falou: mas custa a gente ir lá ver? Aí ele foi ver, chegou lá e falou que encontrou 28 crianças, todas elas sentadas no chão. Era um abrigo? Um abrigo. Um orfanato? Sem estrutura nenhuma, né? Todos eles sem família, sem nada. E aí a cena que ele se deparou, ele contava isso muito, que era uma senhora sentada no chão também com uma panela de sopa. E aí ela pegava uma colher de sopa, colocava na boca de uma criança, colocava na boca da outra. Na mesma panela? Na mesma panela, a mesma colher. E aí ele se comoveu com aquilo e falou assim: se vocês não quiserem, não tem problema, mas eu vou assumir. Levou todos eles para fazer o internato da FRAIS. Ele era o pai, na verdade, se tornou o pai dessas crianças, né? Alguns conseguiram ser recolocados na família, porque a diretora na época era a professora Dora, que foi presidente da LBA, e aí conseguiu fazer a inserção de alguns desses alunos, e outros permaneceram dentro da instituição até a época da pandemia. Quando chegou na pandemia, eles tiveram que ser transferidos porque não conseguiu, em termos de dificuldade de manutenção, de tudo, né? Que a gente está sofrendo. A gente sabe que a pandemia não foi só a pandemia, o pós-pandêmico também foi muito sério. Até hoje. Até hoje, com certeza, para todo, não só na esfera de empresas, em esfera de faculdades, de clínicas e tudo mais, mas a própria população em si, né? A gente não sabe muito bem que talvez daqui a 20 anos a gente consiga ter estudos científicos do que essa pandemia causou em termos de consequências para a população. E aí é isso, basicamente é isso. E a faculdade foi embora, cara. Quando eu fui para a FAES, se colocavam 6, 8 turmas para dentro de fisioterapia. Bombava, né? Com 100 alunos. Tinha propaganda na televisão, essas coisas. Olha só, a propaganda da FRAIS, se eu disser assim, de 0 a 10, o que você coloca? Eu boto assim 1. Nunca houve necessidade, com raríssimas exceções, de serem feitas propagandas. A maior propaganda era boca a boca. Né? E a gente colocava 6 turmas para dentro, realmente com vestibular, né? Não é o que a gente encontra hoje. Uhum. Né? Era concorrida a vaga. Concorrido, e ficavam muitos alunos lá de fora, né? Mas isso também não vem porque abriu o mercado, tem muita universidade de fisioterapia aí. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Inclusive online, né? Mas isso já foi seguro. Não né? sei não. Qual é o problema? O nosso problema é o seguinte, que na DCN ainda consta ainda, que a nossa DCN de 2002, ela consta ainda, e a gente já teve algumas discussões até dentro do Conselho de 2018, 2019, e agora está se retomando para a necessidade de adequação dessas DCNs, né? Se fala em 40% online. E agora a próxima proposta vem com 20% online. Peraí, cara, a gente está dentro da área de saúde, me explica aí que diabo de online é esse? Que diabo de ensino à distância é essa? Não é híbrido. Porra, híbrido é uma palavra bonitinha que colocaram para ser vendido a alguma mercadoria. Mas isso desde sempre, né? Claro. Brasil é feito para inglês ver. Claro, porra. É feito para inglês ver, cara. E aí, como é que você vê a pandemia? Porra, de uma hora para outra. Ninguém presencial, porra, não pode ter aula presencial, não pode ter, porra, aglomeração. Porra, abriu a porteira. Abriu a porteira e foi exatamente aquilo que todo mundo precisava para entrar com o diabo, que são coisas distintas, né? Uma aula online é diferente de um EAD, né? Um EAD você tem que ter uma plataforma e tudo mais, mas eu não estou dizendo que seja certo, não. Sem problemas. Eu acho até que isso pode ser discutido. Acho que a metodologia online à distância, você tem síncrono, assíncrono, você tem para estudo. Cara, tem tanta que, cara, não tem, sei lá, regulamentar isso aí é difícil. Difícil.
Difícil. Agora, o que a gente não pode fazer é ter algumas carreiras dentro da área de saúde onde são vetadas a possibilidade, do EAD, de uma maneira 100%. Você tem DCNs que não admite percentual nenhum, e a gente, de repente, aparecer com 40% ou 20%. Aí vem do que você falou, né? Quantos fisioterapeutas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores você conhece? O problema é esse. Agora, nas outras que são 100%, claro, a gente tem um número grande deles lá. E talvez seja um número de maior, né? Um número maior de capacitação em termos de com certeza carreiras, são. Né? Com certeza são. E por isso consegue muita coisa. E aí não é por competência nem nada, é político. E aí eu te digo o seguinte, muita gente fala assim, puxa, isso é corporativo. Cara, mas peraí, você tem que ser corporativo mesmo. Mas não é corporativo, é politicagem. É politicagem. Me desculpa. Tem que ter a relação do corporativo saudável. Corporativo saudável. Legal? Não é porque é. Você tem que ter uma relação saudável. Né? Eu costumo dizer, de uma maneira geral, o fisioterapeuta não erra. Eu falo isso. O fisioterapeuta não erra. No máximo, ele se engana. Ele não erra, ele se engana. Isso é um corporativismo, mas é um corporativismo sadio. Qual é a necessidade que eu tenho de dizer para o meu paciente que um colega meu errou? Conduta diferente, forma de pensar diferente. Ele faz tratamento dentro de uma escola, eu faço dentro de outra, fazer uma nova abordagem. A gente nunca ganha, tá denegrindo a relação profissional dentro da nossa... Mas é bom a gente saber que existe diferença entre política e politicagem. Com certeza. Entendeu? A gente conseguir uma força política, uma coisa. Agora fazer politicagem, da mesma forma de plano de saúde, pagar mal o fisioterapeuta e o fisioterapeuta aceitar ser pago por isso, porque ele começa a falar, eu finjo que faço fisioterapia porque eles fingem que me pagam. Não, cara, me desculpa. Eu não aceito o plano de saúde, tá? Eu sou contra de plano de saúde. Para mim, fisioterapeuta nenhum deveria aceitar plano de saúde. Da maneira que é feito, nenhum fisioterapeuta. Eu falo para todo mundo, cada paciente na minha clínica me custa R$45. Eu faço o custo de cada paciente na minha clínica. Vem um plano de saúde querendo me pagar R$10, R$12, eu vou ter prejuízo disso? Não vou atender plano de saúde. E todos os fisioterapeutas deveriam fazer a mesma coisa. Não atender plano de saúde para valorizar o seu trabalho. A não ser se conseguir uma tabela que pague os seus custos e ainda te dê um lucro. Fazer cálculo empresarial é fundamental para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele se forma em fisioterapia, mas ele tem que lembrar que depois a profissão dele é autônoma. E ele precisa entender um pouco de empresarial. Ele precisa ser o empresário dele mesmo, né? E se ele não sabe fazer cálculo de custo dele, fazer o preço dele, precificar o atendimento dele, ele precifica o atendimento dele de acordo com o amigo, de acordo com os colegas que estão lá fazendo a média dos colegas. Não, ele tem que saber quanto é que ele custa, quanto que ele estudou. O local que ele está atendendo é igual o outro. Quem atende em Queimados não é a mesma coisa de quem atende em Ipanema. São custos diferentes. Como que eu vou colocar o mesmo preço? E outra coisa, a gente fala de preço e valores. Valores é uma coisa, preço é outra. Qual o valor que está agregado no meu preço? É isso que o fisioterapeuta tem que aprender. E muitas das vezes o que acontece, né? Aí, quando você falou assim, ele acaba aceitando, mas a gente tem que entender também, voltar um pouquinho atrás, como é que esse cara está formado em termos de conhecimento? Às vezes o valor. Pois é. Qual o valor dele? A isso porque ele não tem competência para. Porque o valor dele é baixo. E aí ele não consegue agregar. É um círculo vicioso, né? Que a gente costuma dizer sempre. Esse cara está na profissão, e eu sou muito radical nesse sentido, esse cara está na profissão atrapalhando a profissão. Não tenho dúvida disso. Em alguns momentos, em termos de você pensar de forma radical, o que você falou agora é um pensamento radical. O não aceito plano de saúde. Você não deve aceitar plano de saúde. É um pensamento radical. Sim. Mas é um radicalismo, positivo. Eu sou radical. Claro, eu também. Eu sou... São duas coisas que eu sou polêmico. Eu sou polêmico. Nunca falei que não sou. Tem algumas coisas que eu me orgulho de ser. Uma coisa é ser radical. E tem outra coisa. Não, você não é um cara democrático. Peraí, meu filho. E quem disse que eu tenho que ser democrático? Quem disse que o mundo é justo? Melhor você entender isso agora. Agora,
Claro que não entenda o ditador e tudo mais. Eu tô falando do cara que, pô, eu tô defendendo uma relação de onde você tá. É isso. Mas por que isso? Porque eu te provo isso, isso e isso. Beleza? Vamos fazer? Vamos fazer. A verdade é a verdade, ponto. Pô. Cabe discussão, pô. E aí fica nesse negócio de mimimi. Não, Formação que... Eu tô cansado de mimimi. Cansado de mimimi. Eu acho que isso a gente tem que dar um basta no mimimi. O mimimi atrapalha a vida em tudo. Chegou a conversa... A conversa tá chegando sempre no ponto que eu gostaria, né? Eu queria... Professor César Madureira. Eu lembro que a gente ganhava mal pra caramba. Salário muito defasado. Eu queria que você comentasse pra gente essa evolução do salário, como é que foi essa história. Falar um pouco de sindicato também. A dificuldade a gente esteve conversando até anteriormente com o Leonardo, né? Na época que a gente teve uma atuação dentro do sindicato, que nós pegamos o sindicato que estava na mão de um profissional, já tinha 20 e poucos anos, e aí não vai crítica nenhuma. E o nosso salário era muito ruim. Mas por que era muito ruim, Hélio? Eu vou te dizer o seguinte, eu quando fui pro sindicato, eu sempre defendi o seguinte, eu não queria piso salarial. Esse cara, vamos acabar com o piso salarial. Eu não quero saber de piso, o piso fica no chão, eu quero saber de teto, pô. Então não interessa para mim quanto é X, isso para mim não é remuneração, porque eu investi muito mais e invisto muito mais, porque eu tenho condições de ganhar muito mais, mas a categoria não está preparada para isso. Não estava preparada para isso. E aí, dentro daquela conversa inicial que nós tivemos, sempre foi uma dificuldade muito grande, né? Primeiro que, historicamente, quando a gente fala de sindicalismo do Brasil, você já fica, né? O indivíduo, a população como um todo, tem uma ação pejorativa pelos próprios exemplos que a gente tem até hoje, né? Em termos sindicais. Mas é uma necessidade, a relação política é uma necessidade. Hoje, na minha época de sindicato, a gente tem um piso salarial dentro do estado do Rio de Janeiro pré-definido, né, que conseguiu se jogar a fisioterapia dentro de um conjunto de outras categorias que recebem um aumento de uma forma direta, mas na minha época a gente tinha que negociar e alguns patronais não aceitavam nem a discussão, essa que é a verdade. Então a gente existia, por exemplo, uma coisa que eu lembro, Baixada Fluminense, não tinha nada, você não tinha acordo nenhum, você não tinha nem o piso salarial. E aí você, mas cara, como é que o cara vai trabalhar com menos de um salário mínimo? Claro que num primeiro momento eu não estou dizendo que ninguém tenha que se sujeitar a isso, né? Mas cara, qual é a tua formação? Que aquilo ali seja apenas um trampolim para você daqui a pouco ter condições de melhorar a tua remuneração pela tua qualificação. Primeiro momento ele é ruim. Mas, cara, não é só olhar, é olhar e enxergar as possibilidades dentro de uma atuação que é a nossa atuação. Cara, a nossa responsabilidade é muito grande, cara. A gente mexe com o ser humano, a gente mexe com vidas das pessoas. A gente responde por isso. Pois é, e a gente mexe com as expectativas das pessoas, que é uma coisa muito séria. E não dá para ser mais ou menos. Eu não digo que hoje em dia o profissional, mais ou menos, ele está alijado no mercado de trabalho. Você falando aí, eu lembrei, na minha época, nos anos 2000, quando eu me formei, fui trabalhar, a primeira vez minha carteira assinada, R$460. Mas era de R$460, depois aumentou para 600 e pouco, e do nada explodiu para 1.300. Cara, não explodiu, me desculpa, não foi para ação do fisioterapeuta. Foi por canetada, onde todo profissional de nível superior no estado do Rio de Janeiro tem um piso. E é o que vale até hoje, tá? Hoje o piso do fisioterapeuta tá lá de R$3.168, alguma coisa por aí, tá? E vou te dizer, você tá na terapia intensiva, que é a minha área. Eu tenho 4 pós-graduações, um mestrado, 22 anos de profissão, e se eu for entrar hoje, voltar hoje para terapia intensiva, o pessoal quer me pagar o piso. O piso não virou mais piso. O piso é o salário fixo. É o salário fixo. Você não é contratado pelas suas qualificações. O piso virou teto. Porque tem gente ganhando abaixo do piso aí. O piso não tem a ver com a sua qualificação. Eles estão pagando piso para todo mundo. Para todo mundo, o recém-formado, um cara com 20 anos de formado. Não tem diferença nenhuma. Não tem. É isso que o profissional tem que entender. Na pandemia, assim, eu sou diabético, sou hipertenso, tá? Eu sou diabético há 25 anos e na pandemia eu estava desempregado e eu falei, cara, acho que eu vou pegar um plantão.
eu recebi um e-mail de um hospital aqui no Rio de Janeiro, querendo me pagar o piso para assumir plantão em plena pandemia, colocando minha vida em risco. Aí eu respondi assim pro cara: isso é uma piada ou vocês estão falando sério? Vocês querem me pagar o piso para eu trabalhar na pandemia? Ah, mas a gente dá auxílio saúde. Eu falei: meu plano de saúde eu já pago o meu, eu não preciso que você me dê, tá? E aí eu cheguei e falei: isso é uma piada, eu não aceito essa proposta de vocês. Mas com certeza alguém aceitou, né? Com certeza aceitou. E aceita. Não aceitou, aceita. Certo. Por isso que, cara, eu acho que o profissional, o fisioterapeuta, dentro da terapia intensiva, ele tem sua fase dentro da terapia intensiva. Depois de um tempo ele vai sair. Quando ele começar a ficar bom, ele vai sair. Ele vai sair porque não compensa ficar lá. Ele ganha muito mais dinheiro fora do que ali dentro. Não tem dúvida disso. E aí fica nivelado por baixo. Ainda mais que veio a pandemia, a pessoa que caiu dentro da terapia intensiva, ela não tinha qualificação. Nenhuma. É fisioterapeuta, entra na terapia intensiva, não tinha qualificação. Começou a trabalhar na terapia intensiva. Hoje em dia, se a gente pegar a galera, sei lá, ficarem chateados comigo, o problema não é meu. Se a gente pegar a galera... Fica chateado não, pessoal. Intensiva hoje, o nível tá baixo. O nível tá baixo porque muita gente, sem preparo, entrou na pandemia para terapia intensiva, para ganhar o piso que eu rejeitei por ter uma qualificação. Eu fui convidado na época da pandemia para assumir 3 serviços do Brasil de terapia intensiva. Que eu tinha de terapia intensiva. De bagagem. Eu tinha de bagagem em cima disso. Nenhuma. E aí quando você falou assim, poxa, foram contratados na época da pandemia. Mas olha só, se a gente fizer uma análise crítica do próprio período de pandemia, a gente está falando da fisioterapia, mas os profissionais, de uma maneira geral, caíram lá dentro sem qualificação nenhuma. Todos. Era o médico, era o enfermeiro, era o auxiliar, o cara desempregado. Era coisa de louco, sem mano. um mínimo de consciência, né? Surgiu uma oportunidade aqui. E aí, porque quantos CTIs não abriram? E aí você vê foi coisa de louco, a relação do índice de mortalidade de um vírus que não se conhecia, de uma época pandêmica que ninguém viveu, com a falta de qualificação dos profissionais, aprenderam alguma coisa. Aprenderam, mas através do quê? Mortalidade, porra. Matando outros. E aí você vê o índice alto. Ah, mas depois começou a se descobrir algo do vírus. Tudo bem, mas os profissionais também treinaram, infelizmente, treinaram em cima de vidas humanas. E aí você conseguiu melhorar. Pouca coisa, ou alguma coisa, mas com certeza foi a custo da Me diz assim, eu tenho minha família, 3 filhos, uma esposa. Você acha que eu vou estar entrando lá para ganhar, quando você fala para mim, R$250 um plantão? Porra, tá maluco? Entendeu? Isso daí eu fico em casa, assistindo meu Netflix lá, com a minha família. Acho que me dá mais prazer, entendeu? E se eu, pior das hipóteses, eu ia fazer pizza e vender pizza no meu prédio. Entendeu? Tem um prédio lá, eu faria pizza. Ia ganhar mais dinheiro do que tá ali dentro. Sabe fazer pizza, Léo? Porra, pior que sei, cara. Pô, vamos trazer uma pizza aqui pra gente comer, Vou trazer. Boa oportunidade. Vou trazer. Pô, minha pizza é top, cara. Borda recheada, uma pizzazinha de Parma, com brie, queijo brie. Agora você falou uma coisa que me fez referência a uma fala até do Luiz, né? Ele passou por várias internações, hoje está comprometido em termos de motores, né? E ele dizia o seguinte: porra, César, aí, pô, numa primeira internação, porra, um CTI, porra, sem falar, não conseguia falar, quando eu olho pro lado, um ex-aluno. Aí eu lembrei de como ele era. A minha vontade é, não, pelo amor de Deus, não, porra. Mas é a ação, né? do mundo da volta, né? Caraca. Ô, João, joga a imagem, por gentileza, da bancada de professores. Olha lá. Esse aí é quem? Esse de cabelo branquinho aí? Esse é o Dr. Liborne. Poxa, que saudade dele, cara. Eu gostava muito dele. Essa imagem aí, agora eu peguei, cara. Legal, essa... Ele entregou, o Dr. Liborne me entregou em mãos a minha declaração de conclusão de curso. Agora me veio a imagem, eu não tinha nem visto, eu mandei pra você. Foi você que pegou isso? Eu acho que eu peguei. Aquela na ponta ali, uma deficiente visual, é uma professora. E ela foi, cara, eu me lembro desse encontro aí, eu não me lembro exatamente o que foi. Ela foi com um cachorro. Tinha um cachorro guia. Cara, uma coisa assim, sabe? E
transformou, né? E hoje em dia a gente tem um aluno deficiente visual total, cursando fisioterapia, que ele vai com um cachorro. Mas muito legal. No meio, hoje é a diretora acadêmica, Luciane. Eu lembro dela, época, já estudei com ela também. Eu peguei aqui, mandei um recado, ela tinha mandado um recado. Eu fiz um curso com ela na época que eu era acadêmico, um curso extracurricular de massagem terapêutica. O doutor Liborne está ali, do lado é a Sueli, que era a assessora dele, né? Professora Nádia. Nádia, cara. Médica, um abração, professora Nádia. Médica e... Ela deu aula de reumatologia, cara. Muito legal. Eu gostava muito dela, cara. Uma pessoa muito competente e muito parceira, assim, né? E ela tem um conhecimento gigantesco. Tá sempre disposta a... E aquele ali do lado dela ali? Porra, eu acho que eu tava mais gordo do que eu tô aqui agora, né? É a camisa xadrez. Uma análise, assim, bem superficial. Talvez que eu ficasse melhor se estivesse atrás da mesa. Não, né? acho que a foto esticou porque tá na televisão. É a camisa xadrez que faz tá aumentada, isso. né? Troca aí, Joe. Aí pegou pesado, né? Olha, quanto tempo, hein? Eu, Rafael, Cláudio, professor Manuel. E o Manuel aqui, ó. Manuel. Aqui é quem? Do lado do Manuel. Dora, também outra pessoa, outro ser humano fantástico, né, cara? Presidente da Rapaz, essas pessoas me inspiram muito, cara, Dora. Até de Vinícius, lá, Vinícius Banzato. Vinícius lá atrás, lá né? atrás. E lá do outro lado o Marquinhos. Marcos está em Juiz de Fora. Cara, Dora, meu Deus do céu. E o Rafael, eu perdi contato com ele. E aí a gente tem algumas histórias... Aquele ali é o Rafael legal. Da ortopedia? É o Rafael. E ele tá sem bigode ali. Mas rapaz, ele era uma figura, né? Quinto período, né? Sei, era o Quinto dos Infernos. O Quinto dos Infernos. Eu fiz prova oral com ele, cara. Aí eu vou ser taxativo, porque eu já falei isso pra ele várias vezes, né? Eu, quanto aluno, fui aluno dele, né? E aí a gente tinha um negócio assim, porque ele vivia com fama, né? Me disseram que ele teve uma clínica aqui nesse prédio aqui. Eu sabia que ele tinha uma clínica na Tijuca. Nesse prédio aqui. Não, foi lá no seu prédio lá. 255. 255. E aí ele tinha um negócio assim, primeiro dia de aula dele, ele entrava dentro de sala e falou assim, sempre muito sisudo, não ria, pô. Ele falou assim, Hélio, me responde, do nada. O cara sabe o meu nome. Aí daqui a pouco ele, fulano. Aí eu sei o nome de todo mundo. Ali era a fama dele, né? Aí, porra, o tempo passa, cara, eu fui, professor, eu sempre, belo dia já, dando aula junto com ele, caramba, a gente sempre sexta-feira se reunia lá no bar da Albérico, lá na esquina. Lembro. Aí, cara, quando eu chego dentro da secretaria, tá ele investigando as pastas dos alunos, né? Primeiro dia de aula, eu falei assim, cara, isso é muito engraçado, né? Tu vai, pesquisa 3, 4 nomes diferentes, Madureira, tu esquece. Meu sobrenome é Madureira. Alguém esquece, o cara, Madureira. Pega minha foto, 3, 4, você, Madureira. Fulano. Conhece ninguém, cara. Conhecia 3, 4, eu falava pra ele, para. Eu não vou usar a expressa que eu usei com ele, mas para com isso, cara. Já passou. Ele é tão engraçado. Mas isso é bom. Ele teve uma indicação numa faculdade pra indicar, naquela época a gente tinha médicos dentro dos cursos, né? Que hoje em dia a gente não tem mais. Mas aí, você tem alguém pra me indicar pra ortopedia? Eu falei assim, cara, eu tenho. Aí eu falei com ele. Rafael, tá afim de ir? Eu, te dou indicação pra você isso. Aí no primeiro momento ele disse, eu vou. Ele morava em Niterói, não sei. Dizem que ele voltou pra terra dele, que ele era Sergipe, parece. E aí, passou uma semana, eu falei, e aí, cara, tu ligou pro cara? Ele falou, não, Seara, ninguém vai me aturar, não. Só que a me atura é a frase. Se as coisas que eu faço aqui, assim, em outro lugar, não dura uma semana. Eu falei, ainda bem que tu reconhece, então para de fazer, Mas era folclórico. Eu lembro que eu fiz prova oral com ele. E que eu saiba, eu tirei 10. Mas ele falou, não vou te dar 10 porque só Deus é perfeito. Aí escreveu 8 e... Ele tem uma passagem comigo e me deu aluno. 8. Eu me lembro até da questão, isso tem, sei lá, 30 anos. Ele me faz uma questão... Pode botar outra. A narrativa era uma narrativa de um acidente num canavial, de um cortador de cana, que ele mete o facão ao Vinícius. Esse aluno, não lembro nem o nome dele. E aí mete o facão no antebraço e tal, aí ele pergunta, ferida infectada ou não infectada? Facão no antebraço? Meteu o facão na hora de cortar a cana, em vez de cortar a cana, ele meteu o facão no... Aí, infectada. Aí, na aula seguinte, revisão de provas, eu falei, professor, vai comentar a prova, não? Ele chegou na questão ali, ferida não infectada. Eu falei, não infectada? Não. Eu falei assim, por quê? Arma branca.
Assim, quer dizer que a arma branca não tem infecção? Bisturi o quê, mestre? O senhor conhece um canavial? Conhece um boia fria? Quem fez a questão fui eu, porra. Então a resposta é essa. Eu falei assim, beleza. Aí eu vou pra prova oral com ele. Vou pra prova oral, eu só precisava acertar uma. É a primeira questão, ele... Eu respondi, eu sabia que dava certo. A segunda questão, eu falei, eu sei, mas não vou lhe responder. Por quê? Porque eu não quero responder. Terceira pergunta, também sei, mas não vou responder. Eu só preciso acertar uma e já acertei. E até depois, quando a gente se tornou colega, mas era assim, né? Depois colega, eu falava isso, porra, tu era chato, porra. Eu falei, eu que era chato ou você que era chato, porra? A gente fez um dado comparativo, porra, não tem nem... Coloca em votação. Porra, coloca em votação, né? César, Mas é uma figura. não que você esteja velho, mas você tava novinho ali, né? É, eu tava novinho. E não. essa aí é uma turma, né? Mas isso não foi minha turma, não, cara. Isso é a turma anterior à minha, com certeza. Alguma figura. Assim, de primeiro momento. Galera... Poxa, não cara, que nostálgico isso, cara. Mas a escadaria continua a mesma. As coisas na Price... O pessoal continua usando branco? Não. Não. Porra. Não usa mais. Por quê? Pode passar, John. Passou. Cara, volta essas coisas. Se tu botar hoje em dia a obrigatoriedade do branco, porra, tu fecha a faculdade. Cara, a Price não entrava de bermuda, porra. Não tem mais respeito? Não é. Eu acho que as gerações que vieram... Gerações mimimi? Mimimi. Cara, na Price ninguém entrava de bermuda. Bermuda? Pode brincar. Pode. Camiseta? Chinelo? Porra, a donadora ficava lá em cima da sacadinha dela, né? Tradicionalmente com um blazerzinho e com um broche aqui. Ela falava assim, passava uma... Minha filha, isso aqui é uma escola de reabilitação. Isso aqui não é uma escola de samba. Por favor, volta. Errada ela não tava. Não, porra. Claro, errada ela não tava. A gente bate palmas, ó. É isso aí. Porra. Que a Price era uma escola de segundo grau rígida. Sempre foi. Logicamente com coisas muito positivas e coisas negativas, né? Mas hoje em dia a gente costuma dizer que a única arma que a gente tem, primeiro, é a competência dos professores, a preocupação com os alunos e os problemas são fáceis de serem resolvidos. Estruturas maiores, as dificuldades são maiores. Às vezes como trabalhei em outras universidades, você tem um problema com o professor que você nem encontra. Então fica difícil de você tentar chegar a um meio termo. Eu falei assim, não, porra, tem algum problema, você pega o telefone e tá falando com o cara, sabe quem é o cara? Ou foi teu colega, ou foi oriundo da mesma escola, que a gente preserva isso, né? Os egressos fazendo essa ponte para relação, não que seja uma pré-condição, mas se eu tenho um indivíduo que é competente, que é egresso da FRAES, a preferência é o egresso da FRAES, não tem a dúvida nenhuma. Com certeza. Então, antes da gente entrar no tem assunto, o DNA, né? Claro. No assunto das terapias regenerativas, que o professor vai explicar aqui pra gente, queria falar sobre a Storyway. Venha para os estúdios da Storyway e grave o seu programa, o seu podcast. Você pode estar aqui onde eu estou e fazer o seu programa, a sua aula, ou o que você quiser gravar. Pode até gravar você cantando aqui uma música. O Leonardo gravou, estava cantando aqui agora de tardinha, né, Léo? Estourou os alto-falantes. Estouraram os alto-falantes, sabia? O microfone quebrou, que tá faltando um, foi que quebrou. Mas... Ele estava cantando aqui, Zezé de Camargo, Luciano aqui. Então você pode gravar o seu podcast, a sua aula. Venha para os estúdios da Storyway. E aqui embaixo estão os contatos. E você que quer apoiar nosso canal, faça um Pix de contribuição para o nosso canal. Está aí também o QR Code na sua tela. E você que não pode colaborar com o Pix, inscreva-se no nosso canal, que é gratuito. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações, comente e compartilhe este episódio. Valeu? Valeu. Então, vamos para terapias regenerativas. O que é esse termo, professor? Olha só, a gente pensar nessa jogada e dentro da possibilidade que você falou de empreender, né, de você dar conotações diferentes. É uma novidade? Né? Não é uma novidade não, cara. Talvez a gente tenha 1, 2, 3 recursos que a grande maioria não domine,
né? Mas a gente tem recursos que são muito antigos, né? Onde a gente foi lá dentro das PICs, né, das práticas integrativas e complementares, e pensou lá algumas das ações que já eram ações do fisioterapeuta, e a gente deu um nome em cima disso, né, uma roupagem, e aí a gente agrupou determinadas possibilidades terapêuticas, e ao invés de eu estar chamando de A, B, C ou D, eu meto uma fisioterapia regenerativa, que é um termo que não é meu, né? Se a gente der uma olhada, a gente tem vários enfoques nesse sentido. A gente simplesmente pega uma ação comprovada, científica, né? Embora a gente tenha uma série de críticas em relação a algumas possibilidades dentro das práticas integrativas. A gente tem algumas possibilidades que a gente pode montar um quebra-cabeça e criar uma nova, claro, um novo ramo. Não tem e o pessoal fica querendo fazer só plantão e ganhar piso, plantão ganha piso. E aí tem uma opção de você estudar uma matéria maravilhosa dessa, uma opção nova, uma novidade, uma coisa que vai trazer um retorno bom, e você fica presa. Fazer plantão, ganhar piso. Não, você está falando em plantão. Plantão ainda você está em alto nível, né? Muitas das vezes você só está indo ali na clínica atender paciente com participação, né? Na verdade, você nem ganha um salário, você ganha em produtividade, e não dá nem um salário base, e em vez de você se especializar, porque quando você falou, né, que você cria uma, vamos dizer assim, uma maleta de ferramenta, mas dentro daquela maleta de ferramenta, aquelas ferramentas que estão ali dentro, você foi qualificado para usar elas. Você sabe usar cada ferramenta. Às vezes são só 3 ferramentas, mas se você souber usar bem usado, o resultado. Se você dominar elas, você vai ter um bom resultado. Então, quando você faz lá a sua maleta de integrativa, você coloca ali o que você domina. Exatamente. E se você usar o que domina, dá resultado. E não é só isso, você dá possibilidades terapêuticas, que é o grande lance. Porque a gente pega um público diferente, por exemplo. O Hélio comentou assim, poxa, mas o ozônio, porra, é agulha. Peraí, o ozônio não é só agulha, a gente tem meios de fazer a utilização do ozônio. Quais são? Utiliza agulha. A gente utiliza retal, a gente utiliza auricular, a gente utiliza nasal, a gente utiliza em termos tópicos. Então, tá vendo? Eu falei para você fazer? Ai, meu Deus. Eu falei para ele, eu falei todas as vias de aplicação, ele já ficou interessado. Eu falei, cara, eu vou falar com o Madureira. Eu vou querer falar com o Madureira. Mas, cara, o resultado é, assim, cara, espantado. Tem hora que até a gente... Terapia regenerativa é só ozônio? Não. A gente utiliza ozônio, utiliza a acupuntura, que é, porra, milenar, né? Eu venho de uma formação antiga da acupuntura. Eu primeiro passei no IARG, que era uma escola de médicos ali na rua da Passagem. Comecei a fazer no IARG, que hoje em dia foi vetado a entrada de fisioterapeutas, e terminei no IBEAS, né? E aí eu utilizo a acupuntura, eu utilizo o ozônio, que é o carro-chefe mesmo, né? Porque é uma relação de novidade. Eu utilizo a ventosa, eu utilizo a relação da predisposição à liberação miofascial, né, que é uma coisa que muita gente faz, mas não faz de uma forma mais específica. Então, na verdade, eu faço uma eleição daquilo que, dependendo do caso, dependendo da pessoa e principalmente dentro da possibilidade que a pessoa tem, né, eu não perder e proporcionar a esse indivíduo uma melhor relação terapêutica que ele possa usar. Quando eu trago ele pro ozônio, não, pelo amor de Deus, tem gente que só envia agulha, o cara, porra, tá demais. Ah, não, eu vou fazer? Não vou fazer, porra. Então eu tenho outras possibilidades. Aí eu vou lá, pô, olha só, então essa agulha aqui da acupuntura é diferente, vê se você suporta. Pô, essa aqui eu suporto. Tá bom, então. Não é tal, então eu vou lá com a ventosa em cima de ponto energético. Então a gente vai aprimorando essa relação em termos... É uma roupagem em cima de várias ações terapêuticas, que não tem nada de experimental, tudo comprovado, e que a gente utiliza e faz essa ação. Como é que o ozônio... Pode. Como é que o ozônio age nas estruturas para torná-las regenerativas? Quer dizer, se a gente pudesse fazer um histórico do ozônio é o seguinte, o ozônio é um gás, tá? Ele é um gás natural, ele é um gás que utiliza, a gente passa a partir de um cilindro de oxigênio, joga numa máquina, né, que ele, na verdade, ele fragmenta esse oxigênio e quebra a molécula de O2. Essa molécula é quebrada e ela tem a necessidade de se juntar a outra molécula de O2, aí vira o O3. Na verdade, o O3 é o ozônio. O O3 é o oxigênio potencializado. E qual é a grande vantagem desse ozônio? A gente pensa assim, o ozônio é bom para o corpo humano? Não, ele não é bom. É nocivo. Mas o que ele faz dentro de uma relação de corpo humano? Ele simplesmente dá
o input para que esse corpo consiga reproduzir uma ação terapêutica, uma ação fisiológica, uma resposta do organismo. O ozônio é oxidante, cara. Então ele provoca uma oxidação para que o corpo comece a combater aquela oxidação. E com isso a gente tem vantagens. Vantagem de regeneração celular, uma relação anti-inflamatória, uma relação antiflogística, uma relação de diminuição de dor. E não é só isso. Quando a gente trabalha em termos... Você falou de artrose e tudo mais, que seria uma lesão específica, né? Mas a gente trabalha também em termos de corpo como um todo. As alterações em termos de sistêmicas, né? As lesões sistêmicas, as alterações sistêmicas, ela dá uma predisposição a esse indivíduo criar uma barreira, né? Uma barreira fisiológica para combater as suas ações. Uma coisa que a gente escuta muito, nossa, César, eu estou com uma predisposição para. Olha só, se a gente for dar uma olhadinha nisso, a gente tem o ozônio sendo utilizado como antidoping. O doping, perdão. Né? Que não tem como pegar. Você vai comprovar como. Estou com ozônio aqui. Em 10 minutos, se eu deixar aqui, ele se transformou em oxigênio. Mas já existe, né, tendências, indivíduo, dopagem, entre aspas, com a utilização do ozônio visando um melhor rendimento em termos físicos, né, dentro de uma ação competitiva direta. Então, o ozônio é surpreendente, cara. A gente pega algumas ações e fala assim, cara, isso não é possível. E aí eu não estou falando só em termos terapêuticos, não. Terapêuticos só não. A gente fala em termos estéticos também. O resultado é um resultado muito importante. Lógico, pensando sempre que aqui a gente está lidando com gás. Esse gás é um gás natural, mas que dependendo da via e em cima da ação metodológica que a gente tem, ela pode proporcionar uma ação positiva ou negativa. Tem todo um método, tem todo claro, tudo critério. Todo um embasamento que a gente pegando tem. Né? Todo embasamento que a gente tem em termos de quantificação, de dosagem, vem do Tratado de Madrid. Né? Então tem uma Bíblia, e aquela Bíblia ela é automaticamente aprimorada, mas é o ponto de referência que a gente tem. Embora, né, dentro de uma visão, de uma análise crítica de quem está fazendo, você vai adaptando aquelas ações metodológicas à realidade do paciente, e às vezes você fala uma coisa, pô, isso aqui não está mas você encontra na bibliografia, e ela dá resultado. Ozônio na estética? Ozônio na estética. Como é? Se eu te mostrar 2 fotos com um atendimento dentro de uma relação facial, com diminuição de olheira, com diminuição de ruga de expressão, que é o bigode chinês, com relação de redução de papada, você fala assim, porra, isso não é verdade. Agora, é todo mundo que apresentam resultados? Claro que não. Entendeu? Tem pessoas que demoram mais, mas tem pessoas que com um atendimento falam assim, cara, não é a mesma pessoa. Tu bota a foto do primeiro atendimento, do segundo atendimento, e a pessoa, às vezes, você fica calada. E ela chega assim, nossa, tá todo mundo dizendo que eu tô diferente. Eu falo assim, ainda bem que foi você que falou, não fui eu. Né? Mas o alvo, né, de maior importância que eu dou, eu especificamente, trabalho com estética, trabalho, né? Mas o meu foco é realmente a ação terapêutica, né? Terapêutica que me atrai profundamente em cima disso. Você já chegou a usar termografia? Já usei. E como é que é a sua experiência? É aquilo que a gente está falando. Você tem uma comprovação científica, né, daquilo que a gente chega a uma conclusão, mas não tem como comprovar. Então, a possibilidade de você estar visualizando as alterações é algo palpável. Tem alguma coisa que a gente consegue falar, pô, isso aqui não tá dentro dos padrões, mas quando você joga na termografia, você consegue chegar, por exemplo, que aquela área está com aumento ou uma diminuição de calor, que pode evidenciar um quadro inflamatório, um quadro infeccioso, ou uma coisa nesse sentido. Porque a termografia vai estar te ajudando tanto no diagnóstico, claro, como os procedimentos termoguiados e depois no resultado. Então, a termografia, a gente consegue usar em toda a fase do tratamento. E é um recurso que é sem radiação, não invasivo e sem contato. Em termos comparativos, barato, né? Barato. Em termos comparativos... Não, é barato, vamos dizer. É barato, sim. A gente joga... Eu gravei ontem um podcast aqui com termografia, o Hélio estava até presente, onde a gente tem câmera lá de R$3.000 até R$300.000. Tá? Então, R$3.000 para você mostrar um resultado e ser mais assertivo é barato. Claro. Quantos pacientes pagam, vai usar aquilo ali
vai pagar fácil, paga mole. Um paciente, 2 pacientes estão pagando o investimento que você tem. Com Não certeza. tenha dúvida disso. Então, galera, é a história do mercado de trabalho. Maracanã tá cheio. Maracanã tá cheio de gente que faz a mesma coisa, pelo mesmo salário, da mesma maneira. A gente tem aqui dois diferenciais para o profissional fisioterapeuta, para o trabalho. Termografia vai gerar um diferencial imenso para você. Ozônio, terapia regenerativa. E o Luiz Henrique também veio aqui outro dia falando sobre o exame da ultrassonografia e o fisioterapeuta. A gente tem aí áreas para a gente caminhar. Joe, pode jogar aqueles equipamentos aí na tela, por gentileza, da Ozônio, para o nosso professor explicar? Aí é o espaço que eu tenho lá, né? Existe aqui, é o gerador do ozônio, o cilindro de oxigênio está cortado aqui. Segundo momento ali, a gente tem um aparelho de bioimpedância, que faz a quantificação corporal, e aí dentro da relação estética, em termos de redução de peso, a gente faz uma avaliação na quantificação corporal. Aí é a sua clínica. Isso é um espaço que eu tenho, né? É o consultório dele, que ali ele faz tudo. Isso. Separado da AIS. Ali é a sua foto ali em cima? Não. Parece. Eu já peguei aquele quadro ali, porque aí essa sala era uma sala de estimulação essencial, né? E aí eu peguei ela e continuei. Eu falei assim, vou deixar ali, bonitinho. Bonito. E aí a gente tem um aparelho de bioimpedância, fazer uma quantificação corporal, ela te dá em segundos, de forma precisa, uma leitura corporal, ela te dá peso de gordura, peso magro, te dá quantidade de ingestão calórica que você está tendo, te dá a quantidade de massa óssea, e a gente joga com 2 pares de eletrodos, um na mão. Fantástico. E outro então coloca o aparelho em mim e vai dizer quantos pudins eu comi hoje e tal, né, Léo? Ele te diz quer quebrar a máquina, que você está ingerindo e quanto você deveria ingerir. Ele te dá como você está agora e como você deveria ficar. O aparelho vai dizer que eu tô gordo. Não precisa de aparelho para isso. É uma relação visual, Mostra né? outra imagem aí, Diogo, por favor. Vai passando, por gentileza. Aí a gente trabalha com elásticos, pode passar essa. Taxas. E esse aparelho aí? A gente utiliza para fazer dissipar o ozônio. O ozônio, quando a gente faz a aplicação local, a sensação que o paciente tem, lógico, respeitando aí, a gente sabe que de indivíduo para indivíduo, ele narra o seguinte, tá queimando, porque o ozônio ainda não... Esse aparelho faz o que com ozônio para o paciente? Simplesmente uma pistola. Após a aplicação... Ele vai fazer vibração, mas é o mesmo. Para espalhar. Após a aplicação... Eu entro com a pistola, essa principalmente... pistola vibratória... principalmente no nível de abdômen. Então eu faço uma vibração para que aquele ozônio se espalhe de uma forma mais rápida, para que esse paciente... O efeito seja mais rápido. Isso. Show de bola, pode passar. Então não é terapia única, né? A gente tem que juntar... Não, quando a gente fala assim, tu utiliza o ozônio, pô. Né? Eu utilizo ozônio porque é uma conduta fisioterapêutica, mas não quer dizer que eu vou chegar lá, vou agulhar o cara 2 minutos e o cara vai embora, não é isso. O que eu faço? Eu dou o estímulo principal, mas por trás daquilo ali eu tô tem que ter um raciocínio clínico de tudo, entrando, né? Com a cinesioterapia, entrando com alongamento, entrando com uma ou outra necessidade. Tem paciente, por exemplo, que eu utilizo o ozônio, beleza, mas eu vou lá, com a acupuntura e, faço o mesmo procedimento. Faz uma acupuntura, às vezes faz um laser, aí faz... Você vai usar o que você tem de artifício para dar um melhor resultado, né? A única coisa que eu respeito profundamente é o seguinte, por exemplo, se o cara chega lá para mim com conduto, com encaminhamento, ou querendo fazer a fisioterapia tradicional, eu não atendo no primeiro momento. Quer dizer, eu encaminho esse paciente diretamente para o ambulatório da Frais, né? Que a gente tem um ambulatório. Então eu não quero esse tipo de relação, que é um acordo que nós fizemos nesse dia. Chegou lá na Frais, e a nossa relação é tão importante que ela chega lá na recepção da ICE, né? E eles não têm vaga. Aí ela manda para mim direto lá pro consultório. Eu tive lá, mas mandaram me procurar. Nesse caso eu vou fazer. Não sendo isso, eu encaminho ele diretamente para o ambulatório para respeitar esse acordo profissional que a gente tem. Né? Uma coisa que preserva muito. É ventosa, né? A gente pode utilizar de várias formas, inclusive em cima de pontos energéticos. Então, quando o indivíduo, por exemplo, tem o giriz agulha, eu vou em cima de ponto energético, possibilitando a ação da ventosa, que também é uma excelente conduta. A única coisa de chama a atenção é que esse cara sai com umas marcazinhas, né? Que às vezes 24 horas depois tá a marquinha tem lá gente que faz tanta coisa que sai com marca, né? Pode pular. Aí são as seringas de aplicação, seringas, né?
A gente tem luva, a gente tem o óleo de ozônio, está aqui, o óleo ozonizado é um óleo de girassol, né? É excelente reparador e aí a gente falou de fechamento de feridas, a gente utiliza o ozônio como, eu esqueci de falar das possibilidades, a gente faz um bag, né? Por exemplo, uma ferida, um pé diabético desse da vida, uma ferida aberta. Eu pego um bag, coloco na extremidade, jogo o ozônio lá para dentro, fecho e largo o ozônio lá, aquilo infla e ele fica ali 10, 20, 30 minutos, dependendo da região, com uma dosagem específica. Retiro ele, jogo o ozônio, fecho, esse cara vai embora. A gente tem uma ferida crônica dessa da vida que demora 1 ano, 2 anos, a gente consegue fechar com 3 meses, consegue fechamento. Fantástico. Porque ele é altamente bactericida. Germicida. Quase uma hiperbárica. Quase. E olha só, eu tenho pacientes que vão para a hiperbárica. Inclusive, nesse momento, tem 2 pacientes que estão fazendo no mesmo lugar, a hiperbárica em Madureira. Eles saem da hiperbárica e vão para minha mão para a gente fazer o ozônio. Inclusive, uma paciente dessa, uma paciente com uma fratura, ela é diabética, fez uma fratura de tíbia e fíbula, colocou parafuso, 2 feridas enormes, fez a retirada dos parafusos no dia 18. Aí o filho dela me ligou, pô, César, vou retirar o parafuso, porque o parafuso, tu olhava, a cabeça do parafuso estava do lado de fora, 2 parafusos estavam do lado de fora. Eu falei assim, não vai fechar nunca, até esse parafuso ser retirado. Aí, para minha surpresa, ela sempre ia de cadeira de roda, retirou os parafusos e entrou lá, porra, de andador. Eu falei assim, meu Deus, um tremendo de um prazer. Aí, bonito isso. Olha só, cara, tem algumas coisas que eu acho legal, né, que aconteçam ainda, porque o dia que eu perder isso, eu acho que eu vou para casa, né? E aí eu tô falando para vocês, né? E aí para que vocês consigam evidenciar, olha só como é que eu tô arrepiado. Mas então, fica. o dia que eu perder tem tesão isso, quando cara, tem tesão de fazer. o dia que eu perder, eu pego meu chapéu e vou embora, porque não dá mais para mim. Mas por enquanto tá dando, graças a Deus. Outra foto tem? Esse aparelho. Aí é o bioimpedância, né? É esse que vai dizer o que eu comi estudo. hoje, né? Ali é um displayzinho que a gente coloca alguns dados ali, como peso, altura e sexo. Peso, altura, sexo e idade. Nada mais do que isso. E aí do lado sai igual um relatório em inglês, que essa é uma máquina, na verdade, com formação inglesa, né? É um dos aparelhos mais palpáveis e quantificáveis, mais fiéis à relação corporal. E aí sai uma lingueta, como se fosse um extrato de banco, de máquina de banco, ali com todos os dizeres. Eu pego isso, coloco já dentro de um formulário para o português, passo esses dados e o cara leva toda a formação do corpo. Aí é um ILIB, né? Ou ILIB, né? É isso que eu ia perguntar, se você também trabalha com ILIB. Trabalho no sentido de, principalmente das alterações sistêmicas, né? Quer dizer, quando a gente faz um retal no paciente, a gente está visando uma melhora sistêmica, porque na verdade toda essa relação de mucosa de intestino, para algumas literaturas, o intestino é o segundo coração, né? Quer dizer, a possibilidade de ele estar absorvendo a relação em termos dos fármacos é muito grande. Tanto é que a própria medicina, em casos que usa supositório porque é uma resposta muito rápida. Absorção rápida. Então você pega pacientes, às vezes, são poucos hoje em dia, as coisas melhoraram muito, mas não quer fazer a relação retal, beleza, eu trabalho com o ILIB em cima dele. Explica para quem está ouvindo o que é o ILIB. O ILIB nada mais é do que um laser vermelho que trabalha em cima de uma relação arterial. Então eu prendo isso em cima da artéria radial e ele fica preso ali em cima. Qual é a sensação que o paciente tem? Nenhuma, tá? Então tá ali a aplicação. E eu já vi estudo mostrando, estudos agora eu não sei, de campo escuro, não sei o que lá, a reorganização que ele causa nas moléculas no sangue. Que em última análise passa por uma relação celular. Ele desorganiza para organizar. Essa que é a verdade. Qualquer alteração sistêmica, a gente entende o quê? Que esse indivíduo está com conflito em termos fisiológicos corporais. E ele entra exatamente para proporcionar um desarranjo para que aquilo ali consiga se reorganizar. Mas, e aí dentro de uma ação assim, a gente pensa, né? Poxa, mas o que o paciente sente? Né? Quando ele está sendo estimulado? Não sente nada. Ele não sente nada. Né? E aí, em termos mercadológicos, em termos de ação, a gente sabe que o cara chegou ali e botou um negócio em mim, eu não sinto nada,
ele está dizendo para mim que melhora. Ele vai ter que esperar para ver a resposta aqui. Assim, a gente que estuda, a gente sabe que a ação do laser não é no momento, né? A gente espera uma resposta tardia daquela estimulação que nós fizemos. Olha só, tem uma coisa, por exemplo, eu falei ainda há pouco de literatura, de coisas comprováveis ou não, né? E aí eu fiz estava num momento não muito bom, comecei a fazer o IRIB em mim, né? E aí eu fui e coloquei no meu punho direito. E ao colocar no punho direito, em 1 minuto, 2 minutos, cara, começa a me queimar. Me queimar, eu falei assim, porra, vai queimar. Aí eu tirei, eu falei, cara, não é possível. Não tem literatura nenhuma que fale de queimação. Eu botava no punho direito, me queimava. Aí eu fui botar no esquerdo, não queimava. Peraí, cara, eu tenho uma tatuagem no Isso que eu ia falar. braço direito. E aí, porra, mas você não vê na literatura... Qual é o problema disso aqui? É o chumbo. É o chumbo. Chumbo, porra. Quando você joga um aumento de uma ação que faz uma elevação de temperatura, o chumbo reage. E aí queima, porra. Mas na literatura ninguém contraindicação você utilizar em cima de áreas com tatuagem. Mas você, dentro da observação do dia a dia, você consegue chegar a essa noção. Eu ia falar justamente isso, né? Porque fiquei registrado, essa é minha filha, tá? Só tem uma? Só tem uma. Não, eu coloquei só as letras, porque eu tenho 3. Ela, inclusive, tá formando esse período em odontologia. Graças a Deus. Mas o IRIB, assim, eu tenho bastante curiosidade de aprender mais e até de aplicar em mim. Você tem até formas diferentes, vocês têm IRIBs diferentes. Né? Você tem esse aí, por exemplo, é o IRIB de pulseira. Né? Você tem outros que são utilizados da forma tradicional. Que você coloca a pulseira e aí e ele é adaptável a uma pulseira que você utiliza dessa forma. Sim. Entendeu? É esse aí que eu ia acabar comprando esse. Tem outra imagem aí, Joe? Essa a gente está fazendo uma estimulação. Quais são as áreas de aplicação? A gente não tem contraindicação, a gente tem contraindicação no nível do paciente. Né? Mas a área que vocês colocam na área... A gente coloca em pontos específicos. Mas, por exemplo, se eu tenho lesão de cervical, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma relação do vizinho à coluna vertebral. Então eu pego os paravertebrais, tanto de um lado quanto do outro. Quer dizer, não é que eu faça sobre a relação medular, sobre a coluna vertebral, eu faço em áreas paravertebrais. Então eu bombardeio. Aqui eu estou partindo de um ponto, né, com certeza uma lesão cervical, que eu estou partindo de um ponto para começar a distribuir isso em termos de quantificação das regiões a serem tratadas. Como você falou, você tem formação acadêmica, professor. Você dá curso disso também? Eu dou... o que a gente faz? Na verdade, o curso que a gente está ministrando, eu ministro com um colega que é o professor João Galdino, né, que também é antigo, ele é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e a gente faz noções do ozônio. O que é noções do ozônio? Se a gente pegou a nossa regulamentação, esse cara tem que fazer um curso de 120 horas. Só que se essas 120 horas você tem uma parte, né, que foi o que nós fizemos também, como só existem, uma parte que é online. E a nossa parte prática não tem nada de online, a gente faz prática direta. A gente não existe. Como é que é prática online? Não. Eu estou falando, a nossa parte, quando eu digo online é o seguinte, esses cursos, de uma maneira geral, eles dão a parte não específica, a parte geral em termos online, e dão a parte específica em termos práticos. O que a gente faz? A gente normalmente, como são noções, a gente pega um dia para passar teoria e outro dia prática direto. São noções. Ele capacita o indivíduo à utilização? Não. Ele vai ter que fazer uma complementação em cima dessa carga horária se ele quiser utilizar o ozônio como recurso fisioterapêutico. Pessoal, fantástico. Eu acho que cada vez estão crescendo os estudos em cima de ozônio. Acho que o ozônio já foi muito criticado, visto de maneira ruim, mas eu acho que é culpa do próprio profissional e a própria mídia também, que às vezes bate. Que nem a própria termografia, que por conta de politicagem, né, pessoal? A termografia vai substituir a mamografia, apareceu num programa na televisão falando isso, que era um crime, não sei o que lá. Não substitui, isso é mentira, aí ela pode ser complementar.
E assim como a ozônio, ela tem sua indicação, ela tem sua contraindicação, e você tem que saber estudar, conhecer para poder aplicar, né? Chegar e assistir o podcast, comprou equipamento e falou, não, agora o professor Madureira falou que eu tenho que colocar ozônio nos paravertebrais para aliviar a cervical. Não, peraí, não é assim, entendeu? Tem a quantidade, tem a concentração. Dosagem, né, específica. Você tem que estudar. Tem que avaliar fundo, né? muita coisa. Uma coisa que você falou, assim, que é uma coisa importante da gente deixar registrado é o seguinte, isso não substitui nada. Né? Se a gente pensar assim, é uma forma complementar. Ele complementa o tratamento. Então, quando a gente diz assim, estou fazendo fisioterapia, vou fazer? Parar? Não vai parar. Estou fazendo tratamento. Continua tudo da mesma forma. A gente vai fazer uma complementação do tratamento. Essa que é a ideia em termos gerais. E você falou uma coisa importante, né? Já foi muito criticado e tal. Eu faço uma relação muito grande do ozônio com a própria acupuntura. Né? Se a gente analisar a introdução da acupuntura, a primeira carreira a reconhecer a acupuntura foi a fisioterapia. E quando nós começamos, em termos legais, a ter uma legalização da acupuntura, a gente sabe que a medicina criticava e dizia o seguinte, isso não tem resultado, não tem comprovação científica. Charlatanismo é curandeirismo, isso coisa que não apresenta resultado. E agora esquece nome. Aí, uma hora para outra, fez o quê? A acupuntura é minha. E aí, com o peso político que os caras têm, metem no Jornal Nacional que a acupuntura... Eles sempre criticaram a acupuntura. Sempre criticaram. E agora qual é a fisioterapia foi primeiro a reconhecer a acupuntura. Agora eles acham que são donos. O ozônio, eles não têm autorização para a utilização. O médico não utiliza. Ele só pode utilizar, segundo o conselho deles, né, como ação investigativa, científica. Claro que tem um monte de médico fazendo ozonioterapia, mas pode esperar que daqui a pouco eles vão chegar e falar muita coisa na medicina não é regulamentada. Claro. Muita coisa na medicina não é regulamentada. Só que o pessoal não quer falar sobre isso. Se a gente procurar ver o histórico do ato médico, é exatamente isso. O ato médico é tentar regulamentar a medicina. Que não tinha regulamentação nenhuma. Não tinha regulamentação. Começaram a perder mercado de trabalho do modo para falar assim, vamos parar por aqui, vamos tentar dar um marco a isso, porque senão a gente vai continuar a perder. Cara, e não é por aí. A força política é grande, mas a medicina não é regulamentada. Aí começa a regulamentar tirando dos outros que já estão atuando há muito tempo. Claro que a medicina tem importância, claro que a gente não vai cada um no seu quadrado. Cada um pode contribuir para um fim maior. Qual é o fim maior? É o paciente. É a melhora do paciente. E é isso que a gente tem em mãos. Semana passada morreu o Gattinone, que é o pai da terapia intensiva, um médico italiano, e desenvolveu a terapia intensiva. Ele veio a falecer semana passada. E eu, graças a Deus, fui num evento, um simpósio internacional de ventilação mecânica, mais ou menos em 2004, 2005, e o Gattinone estava lá, e aí veio um médico e falou... Professor Gattinone, de quem você acha que é o dono da ventilação mecânica? É do médico ou do fisioterapeuta? O Gattinone chegou e falou, a ventilação mecânica pertence ao paciente. O foco da ventilação mecânica é salvar o paciente. Então ela tem que ser discutida em equipe. E não é de A nem de B. É o que for melhor para o paciente. Então, quem vai fazer... quem tem melhor qualificação. Isso tem que ser discutido. A mesma coisa, vou fazer acupuntura com médico, com fisioterapeuta, com psicólogo, com enfermeiro. Não sei, com certeza ali cada um tem a sua especialidade dentro dali e um é melhor que o outro. Claro. Né? E aí você vai ter que escolher, não é porque o cara é médico que ele é melhor acupunturista do que enfermeiro, do que um fisioterapeuta, do que um psicólogo. Quem estudou mais? Quem é mais gabaritado? E aí vai começar a distribuir o mercado e cada um vai ter o seu público. Vai ter público para tudo. Mestre, a gente tem pessoas que estão nos assistindo que são pacientes. Como você indicaria essa terapia? Quais são as principais indicações? Como eles podem procurar esse atendimento? O contato via WhatsApp, né? 996452192. Quando não tem condição... Repete de novo. 21 99 645 2192. De novo.
2199-645-2192. Vai aparecer escrito aí para vocês. Passa um zapzinho que a gente, não podendo atender no primeiro momento, entra em contato direto. A possibilidade do ozônio é um tratamento de forma segura e natural, onde a gente tem uma abrangência, uma possibilidade terapêutica muito grande. Seja local... Doenças agudas, crônicas. Agudas, crônicas. Dores em geral. Dores em geral. A gente tem uma resposta muito grande, muito eficiente em termos de redução de dor. A gente consegue fazer com que esse indivíduo regrida de uma forma também aguda esse quadro agudo que ele está, ou seja, tira esse cara dessa relação aguda. E cursos para... A gente normalmente a gente faz 1 ou 2 cursos, e é o que eu estou falando, os nossos colegas fisioterapeutas. Não fala de capacitação, a gente fala sempre no primeiro momento de noções gerais, né? Mas, são 2 fases o curso, noções gerais... E aí a própria capacitação que vai te dar a certificação junto ao conselho. Esse primeiro curso ele não tem 120. Ele simplesmente te dá noção, mas a gente já parte. Mas dali você já está encaminhado para... Porque tem indivíduos que falam assim, puxa, eu não sei se eu quero, não sei se não quero. Então ele recebe para mim ou não é para mim? Ele recebe a informação, ele faz, e tem muitas ações que o cara fala assim, não tem condições de fazer isso. Não é isso que é a verdade? Tem procedimentos que você fala assim, peraí, não consigo fazer isso. Que a gente vê a própria dificuldade, né? Pensar em algumas relações terapêuticas, né? A própria quiropraxia tem indivíduos que não tá maluco, eu não vou fazer isso nunca na minha vida. O próprio terapeuta até não tem mão para manipular, não consigo fazer o ajuste. Consegue a primeira evidência e a partir daí ele segue em frente. Então quem quer fazer o tratamento já deixou o número, e quem quer fazer o curso também está bem encaminhado aqui. Professor, você deseja deixar algum recado para os nossos ouvintes? Só olhar para aquela câmera ali. A primeira, uma mensagem, o que você quiser falar. 2 afirmativas que a gente, inclusive, chegou a falar aqui, né? Primeiro, em relação à acadêmica, e em 2024 não existe espaço para o profissional, mais ou menos. A nossa única saída é a capacitação, evidência cientificamente, é estudar e depois estudar. E, acima de tudo, saída também da relação apenas da teoria e ir para o campo prático e buscar sempre a possibilidade de atuação em termos de trabalho. Não existe nada sem sacrifícios. A gente está acostumado muito com as coisas prazerosas da vida. Então, o aluno está acostumado, isso aqui não me dá prazer. Não quero saber disso. Mas acontece que nem a vida da gente não é pautada acima apenas do prazer. Às vezes a gente tem que se sacrificar para poder, num segundo momento, ter as ações que a gente tem possibilidade. Não existe ganho sem sacrifício. Não existe ganho sem sacrifício. Esse é um primeiro recado que a gente tem para os acadêmicos. E o segundo recado para os ouvintes, de uma maneira geral, que pode ser um paciente, a gente tem possibilidades terapêuticas de uma maneira acessível, de uma maneira onde o investimento não é um investimento muito grande, né, que a gente faz composições em cima disso. E outra coisa, onde o pessoal consegue te achar também nas redes sociais? Eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, só botar César Madureira, e no LinkedIn? Não, LinkedIn também tenho. YouTube? E YouTube, tá? Eu tenho uma páginazinha no YouTube também. Só botar César Madureira que cai lá em qualquer ação das mídias sociais. Uma coisa que eu não gosto muito, mas a gente tem que fazer parte. Mas é necessidade, a gente tem que... Nem claro, tudo é prazer, né? Nem tudo é prazer. Às vezes você tem que perder um tempo pra estar, né? Porra, então do algoritmo, não sei o que, meu Deus, o que é isso e tal. E aí você tem que ver, ou então se alicerçar de alguém que tenha a capacitação melhor do que você, né? Inegavelmente. Eu queria agradecer a sua presença. Foi um papo, assim, cara, muito bom. Eu acho que valeu muito a pena ter recebido você aqui, bater esse papo, conversar de cabeça aberta, falar de polêmicas e entender que, graças a Deus, você tem o mesmo pensamento do que eu tenho, que o Hélio tem. Eu acho que a vida é assim que a gente constrói a fisioterapia. Então, somente agradecer a sua presença nesse podcast. Eu gostaria apenas de fazer destacar algo que eu já falei, né? Primeiro prestar uma homenagem em termos de reconhecimento, mais uma vez, a um tremendo de um profissional, que é o professor Dr. Luiz Cláudio Ferreira Pinto, né? Que eu acho que a fisioterapia deve muito a ele, não tenho dúvida. É uma pessoa de pensamento crítico, de pensamento forte, e por isso polêmica sempre foi,
né? Altamente crítico, mas conseguiu passar isso. Hoje em dia, se a gente fala na relação acadêmica, dois acadêmicos, é um profissional que não está fazendo parte mais da mídia, até por questões de saúde, tem comprometimento, mas eu gostaria de prestar mais uma homenagem e deixar essa mensagem ali do valor que ele tem, né? E que cada vez mais a gente tenha a preocupação de estar resgatando os grandes nomes da fisioterapia. A gente tem muitos profissionais que estão fora do mercado de trabalho, não estou dizendo que eles tenham necessidade mas um reconhecimento em vida sempre é muito importante, né? Tem algumas semanas que eu peguei um videozinho de um professor antigo, cara, antigo, e ele, no leito do hospital, ele com dificuldade de fala, porque já devia ter passado por procedimentos, e o que ele pedia? Porra, venham me visitar. Venham me visitar. E esse cara é um cara que, dos primórdios da fisioterapia, porque, na verdade, ele passou da legalização, ele, na verdade, era um massagista que era o técnico que se tornou fisioterapeuta em cima da legislação. Então, cara, é importante que a gente resgate, independente de relações políticas ou não, e eu falo de políticas dentro da nossa profissão, mas que a gente resgate esses nomes. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar destacado é o professor Luiz Cláudio Ferreira Pinto. Segundo, é só agradecer a vocês. Quando o Hélio falou comigo, eu falei assim, cara, mas eu vou lá falar de quê, cara? Eu vou falar do quê? Mas eu estou sempre pronto a estar falando e estar contribuindo de alguma forma para o engrandecimento da fisioterapia. Eu quero te agradecer também por você estar aqui. Queria que você soubesse que você é uma referência para mim. Sempre fui seu aluno. E para mim você vai ser sempre o meu professor. Quero achar uma palavra para descrever o que eu estou sentindo, assim, de felicidade, de realização, de estar realizando esse episódio com você. Para mim é um momento muito, muito marcante, feliz, que eu vou guardar, né, para sempre, né, esse momento aqui dessa entrevista. E agradecer por toda a sua contribuição em educação, em fisioterapia, em tudo que você representa para todos os alunos. E pela luta, né, pela classe da fisioterapia, pela valorização, pelo ensino, né, por tudo que você representa e sempre representou para toda a nossa classe. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo profissional que você é. E valeu. Tá bom. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima. Abraço. Gente. Valeu, galera.